Olá, amigos do Cartaz da Cidade, tudo bem? Eu tenho 3 recadinhos para dar para vocês agora. Primeiro, daqui a pouco estaremos colocando mais um programa no ar e você vai estar tendo a oportunidade de acompanhar essa exibição aqui no nosso canal. Segundo recadinho, clica no inscrever-se e clica no sininho, porque quando você se inscreve no canal e clica no sininho, você recebe as notificações dos lançamentos dos nossos programas, valorizando ainda mais toda a programação do Vale do São Francisco para o mundo e trazendo para você também as informações do mundo para o Vale do São Francisco. E o terceiro recadinho também muito importante é que a gente tem que valorizar os anunciantes dos programas do Cartaz da Cidade. Sem eles, nós não teríamos condições de estar juntando as informações necessárias para levar até vocês. Então, todas as propagandas que nós colocamos aqui antes dos nossos programas, durante e depois dos programas, são para valorizar a esse grupo de empreendedores, a esse grupo de pessoas que realmente valorizam o que é aqui da região. É por isso que todos os anunciantes são anunciantes locais. Nós não temos propagandas de outros ambientes que não seja aqui do Vale do São Francisco, até para poder mostrar ao mundo que esses empresários confiam e acreditam realmente no trabalho do Cartaz da Cidade. Por isso, nós somos muito gratos a todos eles. Então, a partir de agora, fique ligado, porque estaremos exibindo mais um dos programas do Cartaz da Cidade. Forte abraço. Com saúde não se brinca. Se o problema for urologia, a referência é o Dr. Danilo Brandão, atendendo em Petrolina na Angioclin e em Juazeiro na Sote, e no Centro Médico Dr. Múcio Brandão. Bateu aquela fome? Recanto Pizzaria e Pastelaria, a melhor pizza do Vale, do tamanho da sua fome. Areia Branca Petrolina. Vai viajar? Pense em segurança, sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Olá, amigos do Cartaz da Cidade, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui no Em Cartaz e dessa vez, como sempre a gente faz, trazendo uma personalidade aqui da nossa cidade, da nossa região, para conversar sobre o que as pessoas mais gostam, mais entendem. E hoje nós vamos trazer uma pessoa muito carismática aqui, porque é muito ligada ao esporte, uma pessoa que é craque de bola também. Eu até puxo um pouco saco dos meus amigos de futebol, que eu tenho que aprender com eles, né? Eu estou tentando aprender há 51 anos, não consegui ainda. E Mazinho, nosso amigo, está aqui, um grande professor de educação física, um cara muito ligado ao futebol, não só na prática, como também na teoria, porque ele entende muito da história do futebol. E o convidamos aqui, inclusive, para falar sobre algumas peculiaridades históricas do futebol, algumas curiosidades do futebol, mas também para falar sobre ele, sobre como ele vê o esporte aqui para Juazeiro, Petrolina e para o Vale do São Francisco, sobre como nós podemos ajudá-lo nas questões do esporte, como ele ajuda as crianças, os jovens, adolescentes aqui no Vale do São Francisco, porque nós, isso aí é público notório, o Cartaz da Cidade sempre foi a favor do esporte como um todo, sempre tenta ajudar no que é possível para que a gurizada possa ir para um caminho da correção, um caminho que a gente sabe que é um caminho legal para o crescimento deles, e o esporte a gente entende como isso. Então, se você já gostou do assunto, se você conhece ou não conhece Mazinho, mas está interessado em descobrir sobre essas curiosidades que nós vamos comentar aqui, já vai lá, segue a gente nos nossos canais, aperta o sininho lá do nosso canal de notificações para que você possa ter as notificações de todos os nossos programas, porque, como sempre, a gente está aqui para colocar as nossas personalidades em cartaz e para que você possa fazer o seu juízo de valor em cada assunto que nós traçamos aqui hoje, como é um assunto, Mazinho, que eu acho que o Brasil inteiro entende, que nós somos mais de 200 milhões de técnicos de futebol, quer seja com a seleção brasileira, quer seja com nossos times. Eu lhe agradeço muito por você estar aqui.
nos trazendo um pouco de sua experiência, de suas curiosidades no ato da esportividade, no ato do futebol. E eu gostaria logo de colocar o nosso amigo Mazinho em cartaz. Quem é Mazinho aqui, muito conhecido bem realmente na parte do esporte, mas quem é o Mazinho para o nosso público que ainda não lhe conhece? A gente fica feliz pelo convite, e o convite foi feito dentro de um campo de futebol. Com certeza. A gente batendo um papo gostoso sobre o esporte. Como você acabou de frisar, todo brasileiro já ou nasce jogador, quando ele não é jogador, ele se torna treinador de seleção brasileira do seu próprio clube. No mínimo. E com minha pessoa não foi diferente. A gente tinha um futebol muito forte em nossa região, que é os campeonatos amadores aqui de Juazeiro e Petrolina. Eu nasci num reduto de grandes jogadores, que apareceu na Rua de Baixo, na região da Flaviano, 15 de novembro. E tenho 47 anos. Hoje a gente vê diferente por poder imobiliário, por a violência em nossas cidades e num país afora. Não vê mais menino brincando na rua. Mas pra gente, na nossa infância, o maior divertimento que a gente tinha era uma bola, 2 havaianinhas, travinha e jogar no golzinho na sua própria rua. Hoje, você roda toda a nossa cidade, raramente você vai ver isso. Pode acontecer ainda na periferia. E meu avô, torcedor do Olaria, minha mãe, torcedora do Veneza. E aí, era briga porque quem vivenciou o futebol aqui, até hoje, que se for torcedor do Veneza e Olaria, ou senta do lado do mercado, é o pessoal do Veneza, ou senta pro lado da Rua Perpétua ali, era torcedor do Olaria. Aí, às vezes, eu ia com minha mãe e com meu avô, e eu ficava sentado no meio. Para nenhum do lado. Mas acabei sendo torcedor do Veneza, porque tinha um primo que jogava no Veneza, Cocada, zagueiro, jogou no Juazeiro Social Clube. E aí eu comecei a ir pro treino e gostar, e a gente via jogos televisionados com muitos craques jogando, e a gente queria se deslumbrar, queria um dia estar no Maracanã ou no próprio do estado Adalto Moraes, jogar um jogo Veneza e Olaria, que até eu consegui jogar. E com isso o esporte me tirou de muitas coisas que hoje eu tenho uma visão como profissional, me formou um cidadão de bem. Coisa que a sociedade, às vezes, ou os próprios políticos de nosso país não têm essa visão que o esporte salva a vida e educa o cidadão para ter, ele ou não ser um atleta de futebol, qualquer outro desporto, mas ter qualidade de vida e viver bem melhor. Avisa alguém aí para ligar depois da entrevista. Sim, prossiga. E aí, a gente, com isso, foi o primeiro ano que eu joguei no Amador, me destaquei, peguei a seleção, com isso cheguei até a jogar o Juazeiro Social Clube na sua formação de 95, 96 e 97, quando teve o acesso para a primeira divisão. Mas eu vi que eu não tinha muito êxito, certo? Não é nem pela qualidade técnica, mas também os profissionais que estavam à frente da diretoria e a comissão técnica tinha muito atleta e não me via como um atleta. E depois eu comecei a estudar e fui fazer educação física. E joguei futsal em Petrolina há muito tempo, joguei por Cartório, joguei por aqui. Eu sou mais conhecido aqui pelo futsal. Eu joguei muito pela seleção de Juazeiro e joguei por Petrolina, tinha uma Copa famosa em Petrolina, e isso eu jogava nos grandes clubes lá. E comecei a carreira como um bom desportista, que seja profissional ou não, ele quer continuar no meio, e fui fazer educação física. Com essa minha formação em educação física, fui estagiar no SESI, e daí comecei a trabalhar em escola. Botei uma escolinha lá no IAT com o Charles, e a gente está tocando. Com essa escolinha a gente tem grandes atletas já em grandes clubes do Brasil, certo? Inclusive mais 2 embarcaram hoje, essa semana, para Bahia, Vitória e outros clubes. E aí a gente bate nosso babinha com qualidade, com alguns atletas como Cidinho, que jogou no meu time no último sábado, e continua no meio.
Entendeu? Cidinho é bom que a galera saiba aí, é como esse cara carinhosamente me chama, fica aí abusando lá. E o pessoal fica perguntando a ele por quê? Por que Cidinho? Não é porque tem intimidade, é porque tá querendo menosprezar mesmo. Né? O Cidinho é porque, como ele, além de jornalista, ele exerce outra função, é oficial da polícia, aí todo mundo quer chamar ele de major. Isso, daquilo. De major, não sei o levar na quê. brincadeira. Aí eu, Pra contrariar, disse, não, Cidinho, porque aqui ele não é dono do campo, não é dono da bola. Não é dono do padrão, não é dono de nada. Nada, ele é só um atleta igual. Então. Igual não, pior, bem pior, tô aprendendo. Igual. Ainda bem que ele tá dizendo que tá aprendendo. Eu tô pensando seriamente em montar uma escolinha de sênior. De sênior, vou entrar. Mas eu sou o primeiro da fila. Mas, Mazinho, já que a brincadeira tá boa nessa parte de Cidinho, eu acho que a galera também vai querer saber. Já que você explicou o Cidinho, explique o Mazinho. Quem é o Mazinho e por que você ganhou esse apelido carinhoso de Mazinho? Eu acho que minha mãe copiou o pessoal do sertanejo, dos Camargo, que é uns nomes estranhos, e achando que os filhos iam ser famosos. O meu nome é Clebismar, o nome do meu irmão, que joga bola também, negão, é Cleomax, que eu acho que é nome de remédio, que é pior do que o meu, e Cleiton. E aí, Clebismar, geralmente no Brasil, tem essa mania de a gente diminuir o nome das pessoas, tipo Francisca e Chiquinho. Aí Mazinho, a maioria das pessoas que tem os apelidos de Mazinho é porque termina em Mar. Aí começa Clebismar, e vai para Mazinho por diminutivo. Por isso que me chamam de Mazinho. Entendi. Isso é bom. Então, você ama sua mãe por isso, né? Amo. Eu disse a ela que se ela morrer na segunda-feira, eu quero que ela viva muitos anos. Na terça-feira, meu nome mudou para Antônio. Tem tanto nome bíblico bonito: Mateus, Davi, Abraão, Moisés. Aí, curiosamente, tem ele faleceu, Antonílio da França Cardoso, todo mundo conhece aqui em Juazeiro. Eu tenho muita amizade com a família, com os filhos dele, Davi e Daniel. Aí eu frequento até hoje a casa dele. Aí Antonílio me chamava, não vou lhe chamar de Mazinho, é Mauzinho. Aí ele chamava de Mauzinho. Mas o bom é isso, que vão entrando os apelidos. Rapaz, tem alguém querendo ligar pra você, desliga esse negócio aí e avisa, você tá dando entrevista aqui no Cartaz Cidade. Já desliguei. Brincadeiras à parte, a gente sabe que quando o cara é famoso, é muito requisitado. Inclusive, você é a primeira pessoa que o pessoal fica ligando mesmo toda hora, que os outros aqui, já entrevistei deputado, já entrevistei secretário, e o pessoal não liga, porque realmente o pessoal não é procurado. Agora, Mazinho, como professor de educação física, tá sendo procurado, né? Eu acho que não, é porque os deputados são inteligentes, ele bota modo avião, é o que eu vou fazer agora. Agora botou, tá vendo? E mais um craque de futebol aí, Toinho, mais um craque te ligando. Toinho, daqui a pouco você vai ser acionado aí por Mazinho, fique tranquilo que ele vai te responder já. Mas Mazinho, vamos lá, você é professor de educação física e você trabalha nesta área, eu sei que você se dedica muito. Eu queria que você contasse um pouco do que você já fez, você faz na área de educação física aqui no Vale de São Francisco. A gente tem um trabalho nas escolas, certo? Iniciei tem 2 ou 3 anos no Edson Ribeiro e tem 2 anos no GEL. Inclusive o Edson foi o atual campeão da Copa Petrolina, que nunca uma equipe de categoria de base tinha ganhado futsal. E no mesmo ano, por incrível que pareça, na categoria pré-mirim, o Edson e o GEL foi para a final. Eu sou treinador dos dois. Aí peguei e já tinha conversado as coordenadoras que não entendem futebol. Fica no banco de reserva, eu vou ficar em cima, que eu já sou campeão e vice no últimos Jogos Escolares. E aí a gente busca, através do esporte, educar. Porque o formato que é no Brasil, eu não concordo como é formado o atleta. Eu acho que a gente tem um pouquinho do modelo europeu, não seguindo totalmente eles, que a cultura nossa é diferente, mas a gente tem que buscar formar o cidadão. É a base de tudo. Se vai ser atleta de futebol ou não... São os 500. 500, mas pelo menos a gente está formando cidadão de bem. E aí, o diferencial que eu busco fazer é isso, através do esporte, formar. Também na escolinha que eu tenho. Lá, a gente educa para o esporte. Né? O esporte vai para o mundo e aí forma atleta que depois, quando são atletas, acham que são dono do mundo e faz algumas coisas que não deve porque eles são formadores de opinião. Como tem muitos atletas famosos aí que faz tanta besteira porque não teve uma boa formação no início. Então, a gente busca aos nossos atletas essa formação de educar, de respeitar, de o próximo é tão importante como você, que às vezes, em algumas escolinhas ou em outros locais que eu também já frequentei,
O Cidinho é bom de bola, como exemplo. Cidinho é bom de bola. Então, a preferência de tudo é Cidinho. Você vai pegar o copo de água, é Cidinho. Lá, a gente não trata desse jeito. O tratado é Cidinho e Mazinho. Se Mazinho é perna de pau e Cidinho é bom de bola, Cidinho e Mazinho são iguais. Isso é perfeito. E isso faz com que realmente a educação do povo, começando pelas nossas cidades, pelo Vale de São Francisco, estados e país, vá melhorando. Isso, na contramão de direção, tem acontecido hoje em dia. Você tem visto o país, o estado, os municípios investindo no esporte para a nossa garotada, depois de tanta polêmica que já teve, que a nossa educação vai de mal a pior. Você acha que o esporte tem tido a valorização devida para que a nossa gurizada possa se formar melhor? Não. Até essa é uma pesquisa ultimamente, porque hoje a cereja do bolo é jogar futebol, que vai enriquecer, certo? E aí os olhares dos ricos e dos pobres é investir os seus filhos no futebol. Antes era só a gente da periferia, a parte mais pobre, para poder dar uma vida melhor à sua família. Mas não vejo o nosso país com a estrutura de educar melhor. Minha maneira de pensar era um formato igual à Europa, de a escola educa e transforma o cidadão, ou no esporte ou não. A gente pode pensar em mudar se a gente começar a ter as escolas em tempo integral, como é nos Estados Unidos, como é na Europa, e aí no seu horário oposto ele está praticando esporte. Não do formato que é aí. A gente anda aqui na nossa cidade, não tenho nada contra. Tem muita gente aí que pega uma bola, pega um uniforme e vai treinar menino que não tem formação nenhuma. Entendeu? Não é só formação acadêmica, não, mas formação de caráter, de ser um cidadão de bem, que possa mostrar para aquela criança que ele vai mudar. Mas não. Como eu falei antes, aí, não, eu vou botar meu filho para jogar futebol, porque ele jogando futebol vai jogar na Europa, Aí tem alguns exemplos de uma minoria, vou dar um exemplo em nossa cidade. Nossa cidade aqui surgiu 5 jogadores. Luiz Pereira, Nunes, que não é daqui, Nunes, que não é daqui, Daniel, Petros e Nixon. Aí numa população de rodando daquele tempo para cá, mais de 2 milhões de pessoas. Aí a pessoa vê, Daniel, Petros, é um poder aquisitivo bom. E não busca informar o atleta, tipo, o meu pensamento. Eu não tive um êxito como atleta. O que é que eu fui buscar? Um meio acadêmico para poder sustentar minha família. Mas aqui não é desse jeito. O nosso país atropela os processos. Tinha aí um programa muito bom, mas infelizmente em nosso país as coisas politicamente são partidárias. Um projeto de segundo tempo, que era um projeto excelente, que nosso país não tem uma estrutura adequada para ter um tempo integral. O governo pensou, sim, no tempo integral vamos botar o segundo tempo. É um programa que um menino no horário oposto, eles vão estar praticando o esporte na escola. Mas, infelizmente, se encerrou. Eu estou entendendo. Então, é aquela coisa. Em vez de se pensar na gurizada para o futuro do país, se pensa na política para o imediatismo. Isso. Desse formato. Quando a gente imagina as potências mundiais nas Olimpíadas, e aí se trabalha essas potências, se a gente for analisar, o que é que eles fazem diferente? Desde o jardim de infância, eles têm professores de educação física para trabalhar coordenação motora e psicomotricidade. Passa do jardim de infância, são tempo integral, ele passa dos 7 aos 12 anos praticando 2 esportes. Tipo, Sidney tem seu filho, eu quero que meu filho seja jogador de basquete. Mas o corpo técnico da escola diz assim, não, ele é bom em atletismo. Aí ele vai fazer basquete e atletismo. Aí dos 13 aos 17 anos, o corpo técnico define. Sidney, é melhor você fazer basquete. Aí você vai ter bolsa na universidade. Com isso aí, ainda onde surgiu a formação dentro da escola até o meio acadêmico. Mas nosso país, nem jogos universitários tem, mas é muito escasso. Principalmente a região do Nordeste aqui é muito fraca. E aí não investe no desporto num todo. O futebol sim, por quê? Graças a Deus, por causa de nossa genética, miscigenação, então a gente tem muita habilidade, muita coordenação motora, e aí, uma hora ou outra, surge um atleta. Deixa eu passar um dado para você. 3% da população mundial
atletas de futebol profissionais ganham muito bem. Também 97% do atleta profissional ganha péssimo. É mundial, não é E é extremo, né? muito bem ou péssimo. Muito bem ou péssimo. E aí só investe para o menino ser jogador, mas não investe para ele ser um cidadão de bem. Entendeu? Aí a gente fica triste. 97% de frustrados que não têm uma segunda formação. Sim, que aí joga, mas quando é uma carreira curta, o futebol é uma carreira muito curta, graças a Deus, com a ciência aí, hoje um atleta joga até 40, 41 anos, antes de jogar até 35, 37, porque tinha muitas lesões. Hoje você faz um LCA, que é um ligamento cruzado, antes você não fazia, já encerrava, como o Zica encerrou, como os outros encerraram, muito novo, porque por lesões no joelho. E aí vai fazer o que da vida? Sem nenhuma formação. E sem dinheiro guardado. Entendeu? Mas aí, quando fala jogador de futebol, povo, opa, esse atleta aqui tem dinheiro. Inclusive, eu me lembro da minha época no colégio, eu estudava em Salvador, e existiam jogos escolares, não só de futebol, mas de outras modalidades, entre as diversas escolas lá de Salvador. E cada escola queria ser campeão em tudo. E isso gerava uma competição sadia, lógico, a integração entre as escolas, e desenvolvia muitos atletas. Como você disse, nos Estados Unidos o pessoal usa a bolsa universitária para os bons atletas, quer ser de basquete, futebol americano, e aí vai. Por que a gente não tenta fazer algo aqui? Inclusive, até pelo fato de você, pegando um pouco da experiência, do pouco tempo que você teve como integrante do governo municipal, você acha que dá para a gente fazer, mesmo que comecemos de baixo e de base aqui pelo município, pela região do Vale do São Francisco, será que daria para a gente voltar a esses tempos de incentivar uma espécie de competição esportiva entre as escolas para que os meninos começassem a ter uma valorização maior do esporte? Sim, até os Jogos Escolares de Juazeiro é bem organizado. Desde sua fase inicial é muito bem organizado, tem todas as modalidades. Mas só que, quando vai olhar para as estruturas de algumas escolas, tem escola que não tem uma quadra. Tem uma escola que não tem uma pista de atletismo. Inclusive, Juazeiro está sem pista de atletismo. A última pista de atletismo oficial que tinha aqui era lá do SESI. Então, uma cidade com a população, acho que quase 300 mil habitantes, não é isso? Já estão perto disso. 300 mil habitantes não tem uma pista de atletismo, entendeu? Dificulta muito. Aí eu vou falar de atletismo. Edson Arruda de Juazeiro foi vice-campeão da maratona do Rio de Janeiro, e a gente não tem uma pista de atletismo. Infelizmente, como eu falei, o poder público ele não vê o esporte como um meio de ter um gasto maior nos cofres públicos. Quando você forma um atleta, ou você forma um atleta bem formado, ele vai ter qualidade de vida, ele vai frequentar menos os postos de saúde, ele vai frequentar menos hospitais. O Covid mostrou aí, né? O Covid mostrou. Pessoas que são saudáveis, pessoas que praticam esporte ou fazem qualquer exercício físico, ele pega a doença. Mas ele não... Tem uma resistência maior. Uma resistência maior. E o governo, o municipal, o estadual, o federal, não vê isso. A gente vive num país que eles querem o assistencialismo, ele quer que ele busque o poder público para poder dizer assim, estou dando a vocês, mas ele não quer dar qualidade de vida ao nosso cidadão, E a gente aqui, de toda a área de desporto, a gente se destaca com o mínimo. Juazeiro se destaca com o mínimo e se destaca nacionalmente. Imagine se o poder público começasse a olhar diferente, começar a botar alguns centros esportivos, incentivar todo o desporto. E aí sim, aí que a gente ia crescer mais ainda. Então vamos lá, para que o povo possa entender, porque aqui um craque de bola como o Mazinho, e eu não estou brincando, o cara é bom de bola realmente, embora já esteja jogando junto de pessoas com a minha idade, mais sênior, queria estar chegando perto dos 50 também, mas o Mazinho, ele começou com o esporte, como já disse aqui, e depois ingressou na área de educação física, dentro da parte acadêmica, e hoje em dia ele tem diversas curiosidades, como ele mesmo falou, a gente jogando bola, ele me contando algumas coisas, cara, você tem que ir lá para o programa para poder dar uma canja para a gente sobre isso.
Quais são as curiosidades que o Mazinho poderia trazer para a gente aqui, para que a gurizada entenda que o esporte não necessariamente é só jogado com a parte física, mas com a parte intelectual também. Eu vou logo puxando aqui uma coisa que eu achei bem legal, porque todos nós somos torcedores. Você falou que escolheu entre torcer para o Veneza e o Olaria. Eu não vou nem falar para quem eu torço, que senão o pessoal vai fazer coisa só com a minha cara, né? Porque o meu Vasco está na segunda divisão, o meu Vitória está na segunda divisão. Mas o sofredor é igual a mim. Mas nós somos torcedores mesmo. O que quer dizer isso? Nós estamos torcendo por quê? A gente, por encaminhar nesse meio aí do esporte, então eu tenho curiosidade, poucos sabem o porquê o torcedor. No início do futebol, o futebol foi feito por nobres, os ingleses, que não foi eles que fundaram o futebol. Tem mais de versões. A primeira versão foi os ingleses, para chegar até o torcedor. Eles, no século X, eles saíram do domínio da Dinamarca. A Dinamarca tinha um domínio da Inglaterra, e com isso eles festejavam com algo redondo, parecido com a cabeça de um soldado dinamarquês, em praças públicas, brincando, porque naquele período, quando a gente vencia uma guerra, o rei era decapitado. Isso, e pegava a cabeça e mostrava para todo mundo. E jogava. Com isso, eles venceram. Expulsaram os dinamarqueses da Inglaterra, pegaram a cabeça do soldado e começaram a jogar, brincar em praça pública, chutar a cabeça. Isso é uma das versões do futebol. E com isso eles começaram a comemorar anualmente como se fosse uma cabeça do dinamarquês. E os ingleses, como são estilosos, eles se vestiam bem para ir para o estádio, já um período depois. E no Brasil a mesma coisa, mas o surgimento torcedor, aí as mulheres iam de lenço, de luva, chapéu, torcer. No calor do jogo, o calor do Rio de Janeiro e São Paulo, as mulheres começavam a torcer os lenços ou as luvas. Aí um cronista esportiva, ele viu de rádio e disse, e as mulheres estão começando a torcer. Isso aí da onde surgiu o nome torcedor. De torcer... Os paninhos que usava para secar o suor, para secar o suor, as luvas, e aí onde surgiu o nome torcedor. Hoje em dia a gente fala tão bem de nós torcedores, achando que tem um nome bonito para torcer pro Vasco, Flamengo, e aí vai. E aí a nossa origem de torcedor foi torcer o lencinho, né? Torcer o lencinho, né? Massa. O que mais você pode trazer assim de pitoresco? Também, voltando, como eu falei, para não falar só dos ingleses, tem uma versão também dos chineses, certo? Que era 2500 a.C., que é a versão dos chineses, que eles já brincavam da mesma maneira que os ingleses faziam. Vencia a guerra e chutava as cabeças. Chutava as cabeças. Então, uma das versões é essa, certo? Que os chineses também, e os incas também, a mesma coisa, só que os incas era diferente. A cabeça pegava, tinha um arco, e aí depois de matar, é bem macabro, né? Mas é história, né? É história. O inimigo, aí eles mesmos, os incas, eles formavam a fila, tipo, eu sou o capitão do time, você é o capitão do outro time. Aí no arco tinha que acertar a cabeça dentro daquele arco, todo mundo. O que perdia, o capitão morria. Nossa Senhora. Então, imagine como é a disputa, se alguém do seu grupo vai ter que morrer se você perder. E aí são essas três versões que os historiadores eles têm sobre o futebol. Falam de Charles Miller em 1834. Eu sou um pouco péssimo de números. Separar os números. De números. Ele trouxe um estudante inglês, ele trouxe para o Brasil uma bola e um uniforme para jogar nos clubes nobres em São Paulo. Então, foi um inglês que trouxe o futebol para o Brasil. E aí, com isso, em 1905... surgiu a FIFA, que é a Federação, né, Internacional de Futebol, e em 1930 a primeira competição mundial. Que inclusive nós temos ela engasgada até hoje, né? Porque não conseguimos nada lá no Uruguai em 1930. Sim, as duas primeiras Copas do Mundo, o Brasil nem passou de primeira fase. Engasgados mesmo. E com relação à curiosidade, por exemplo, de mulheres, nós tivemos que Marta foi eleita por diversos anos seguidos aí, 6 vezes seguidas,
como mulher. Você tem alguma curiosidade das mulheres entrando no futebol? Sim, aí de eu gostar do Vasco, que é uma das minhas paixões. Se você, acho que poucos times no mundo tem uma história igual o Vasco tem. O nosso estádio lá, São Januário, foi através de Operário. O Vasco, ele, inicialmente para botar negro, como era o esporte em si, era da classe elite. O futebol, quando chegou no Brasil, os clubes, o esporte no Brasil era o remo. O esporte que era mais praticado no Brasil era o remo. Você pode perceber que os clubes o Clube Regata Flamengo vem do remo, o Vasco da Gama. E para a parte operária participar, o Vasco foi um dos primeiros clubes a colocar um negro, e a parte operária que ele foi até excluído da liga, das competições. E a mesma coisa foi com o feminino. O Vasco foi um dos primeiros clubes no Brasil a começar a ter mulheres na equipe feminina. Isso é bom saber que o nosso Vasco, embora a segunda divisão, é um time de primeira linha, né? Porque está sempre inovando. Então vamos querer que ano que vem ele inove e volte para a primeira divisão. Voltando para o Vasco, mas eu estava torcendo que ele não subisse. Fique lá, se reestruture. Primeiro tem que arrumar a casa para depois poder subir. Diz uma coisa, qual é o seu sonho aqui para Juazeiro, para Petrolina, no tocante ao esporte? Porque hoje você está no Yacht Club, no Next Academic, e fala aí o que você está fazendo e o que você gostaria de fazer mais aqui para a gente. Eu já me expressei em alguns projetos que eu tenho, certo? Até para o poder público, e falo assim abertamente, porque não quero um projeto para mim, eu quero um projeto de melhoria para a nossa região, de centros esportivos, certo? De mini centros, não precisa ter uma estrutura boa. Você divide aí a cidade de Juazeiro em 4 eixos aí e montar escolinha para todo a prática, não só do futebol, porque o futebol se torna fácil, né? Fácil como? Um espacinho, dou uma bola, 2 coletes, ou não dá nada, um time com camisa ou sem camisa, mas sim para uma formação melhor. Eu tenho um projeto que eu falei já para o poder público, de realizar competições do 13 até o 17 escolar no estado Adalto Moraes, e só vai praticar o aluno que tiver assíduo na escola e com notas de uma boa média, porque você vai incentivar a prática do esporte dentro de uma instituição escolar e você vai incentivar o menino a estudar. E era um projeto que eu tenho aí que eu queria levar para frente. Já fui falar com o Regi, que não é mais Direc, é outro nome, não lembro, já falei a Joaci, que é o superintendente hoje de esporte do município. Eu disse, vamos botar isso para frente, porque a gente precisa motivar o nossa criança hoje, porque isso aqui, é um bem e um mal também, entendeu? Muita gente está praticando só esporte, isso aqui, de dedo. De dedo, entendeu? E muita gente sedentário, muito. Como eu falei, eu sou professor de 2 escolas e às vezes eu faço alguma atividadezinha e o menino está cansado. E eu falo, eu tenho 47 anos, eu aguento 4 vezes mais que você não aguenta fazer. Eu disse, professor, eu não faço nada. Só entro no carro meu pai, venho para a escola e em casa não faço nada. Nosso tempo era diferente, né? Pega-pega, aquelas brincadeirinhas lúdicas que tinha, que nos condicionava, hoje não tem. Então, o meu sonho é que a gente possa utilizar melhor nossas praças públicas. Fizeram vários ginásios, a orla nossa aí, mas para uma classe menor. Para uma classe menor. Não, tipo, a gente vê a orla ali, para elite. Um menino não vai sair da Itaberaba, um menino não vai sair do tabuleiro, um menino não vai sair da malhada da areia para vir para a orla, para uma prática. Então, fazer 4 centros esportivos para essa população carente. Mas você não acha também que a violência tem atrapalhado um pouco? Me lembro que quando eu era guri, dava 11 horas da noite, minha mãe e as mães dos meus amigos tinham que ir lá para a rua para 2 coisas. Para a gente parar de fazer zoar, que a gente estava jogando bola até 11 horas da noite. E segundo, para ir dormir, porque tinha que estudar no dia seguinte. Então já ia levando pela orelha, a gente dava risada. Mas a gente tinha o prazer e os pais da gente não ficavam com medo de nós estarmos na rua até 11 horas da noite jogando bola.
E hoje em dia os pais ficam com medo da criança estar na rua durante o dia, porque as coisas estão acontecendo durante o dia. Essa questão de não termos o espaço, de ter que andar, digamos que seja uma praça. A praça, às vezes, ela não fica na visão da casa dos pais. Isso não deixaria o pai um pouco apreensivo? E na rua já não estão mais jogando, porque todas as ruas hoje em dia estão passando carros o tempo todo. Então, aquele baba de rua, aquele golzinho da rua não está sendo mais viável, não está sendo mais possível. Será que a violência não tem atrapalhado um pouco também o comportamento da sociedade nesse tocante? Muito, muito. Mas a gente tem que começar a fazer algo diferente. Eu tive uma experiência muito grande como professor também do governo municipal. Passei 8 anos sendo professor do Admiro. E aí eu vivenciei tudo isso, assim, que a preocupação dos pais, às vezes ia deixar em minha aula e eles iam pegar. Aí o que eu tentei fazer diferente? Comecei a dar palestras, não só para as crianças. Eu dava palestra, convidar alguém que tem na Polícia Militar, e também tem um amigo meu, policial federal, que dá palestra, e bombeiro. E comecei a envolver a família, trazer a família para a escola e para o esporte. Porque às vezes tinha mãe que mandava, porque às vezes o menino não tinha o que comer. Mandava porque não aguentava o menino dentro de casa. E aí ela ia buscar. E se a gente começar a plantar algo do bem, por quê? Se você não faz nada, esses meninos na periferia, a tendência é ir para a marginalidade. Eu perdi um atleta, com 11 anos ele era traficante. Ele ficou comigo até os 14 anos. Há pouco tempo eu soube que assassinaram ele, lá daquela região. E eu fiquei muito triste, porque eu já saí várias vezes de minha casa no domingo para tirar cada um que está em porta de bar olhando, que está fazendo alguma coisa, e levar para casa. Amanhã eu quero você no treino, eu quero amanhã você na aula. E a gente só imagina que só vai acontecer com os outros. Por quê? Se você não cuida da periferia hoje, a periferia vai invadir o seu espaço nobre. Com certeza. É aquele que você deixou de dar uma ajuda, é ele que vai lhe assaltar no futuro. Aí tem a prova do Rio de Janeiro, né? É isso. Vacilaram com a periferia do Rio de Janeiro e hoje em dia o Rio está todo tomado. Isso. Então aí a gente tem que educar melhor. E o esporte é o melhor caminho, não tem outro caminho a você incentivar ele buscar uma vida melhor. Através do esporte ele pode chegar na universidade, como é na Europa e nos Estados Unidos. Eu trabalho aqui nessa Nex, a gente conseguiu botar 3 atletas hoje, dois nos Estados Unidos e no Canadá. Por causa da pandemia, tem mais 2 para embarcar. E coisa simples, só a prática, aprende o inglês, e aí a gente faz alguns jogos, faz vídeo, encaminha para as universidades, porque é franqueada todas as universidades da Nex, e eles veem, a gente tem uma menina, Débora, que faz medicina nos Estados Unidos, 100% de bolsa. Então, uma menina sai do Nordeste, lá, aqui de Petrolina, para estudar nos Estados Unidos. E por que o poder público aqui não é para ir para os Estados Unidos, mas é incentivar algo melhor, se algum menino se destacar? A gente tem uma praça pública linda, não tenho nada contra Roberto Carlos, meu amigo Juazeirense, mas o estádio municipal é público, porque não é utilizado para outros fins. Entendeu? E um estádio que, infelizmente, só tem a prática de futebol, que poderia ter até outros esportes. O atletismo poderia estar ali dentro. Eu faço até eventos lá. Eu faço um evento, uma João Petrão, uma competição que eu já até convidei um ano, lembra? Eu faço um evento lá, mas lá não precisa só fazer. Você pode ali fazer uma arena de judô grande. Isso. De karatê, muitas coisas. E aí não faz. E aí, quem é que vai tirar aquele menino ali, que está na periferia? Se ele não está se ocupando pelo algo saudável, ele vai fazer o que da vida? Vai partir para o mais fácil. Infelizmente. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de fazer com que os alunos das escolas pratiquem os esportes. Como você mesmo disse, muitas escolas não têm nem estrutura para isso. Por outro lado, nós temos diversos equipamentos públicos, como as quadras, os ginásios espalhados por alguns bairros, que são completamente depredados. E são depredados porque não tem um certo controle de utilização. Aí é que vem aquelas coisas, às vezes o menos é mais e o poder público não pensa como deveria pensar, mas isso na minha humilde opinião. Por que a gente não pega um grupo de professores de educação física e, em vez de atrelá-los a escolas,
a gente não comece a distribuir por esses centros e faça realmente daquele centro um centro de aprendizagem esportiva, com vôlei, com basquete, com futebol de salão, com outras coisas mais, com handball, para que o público daquela sociedade possa frequentar e com os cuidados dos profissionais contratados. É como se essas quadras fossem uma extensão de escolas de esporte. Por que ninguém nunca pensou nisso, ninguém nunca fez isso? Se é que não pensaram ou não quiseram fazer, né? O mais fácil para o poder público ou para os políticos é construir e fazer propaganda do que construiu. Eles não pensam em dizer assim, vou construir algo ali, naquela sociedade, o que é benefício eu vou fazer para aquela sociedade. Então, se eu construo um ginásio aqui nessa região, eu vou olhar, aquela região necessita de um ginásio de esporte, mas eu tenho que dar uma formação, nem que seja fazer uma busca em volta ou em torno, quem é profissional da educação física, quem trabalha com tal desporto, vamos dar uma formação aqui, eu posso lhe dar o material e você vai cuidar do patrimônio, você vai ser responsável do bairro a cuidar desse patrimônio aqui e você vai colocar aqui, tipo, o vôlei, o handebol, mas ele não sei o que pensa. Não adianta montar uma estrutura, João Paulo II, ginásio muito bom, na entrada da cidade, aí bota o ginásio lá, abre o ginásio, pronto. Inaugurou, pronto. Está inaugurado lá. Se eu fizer um mapeamento, ali tem atletas de handebol, atletas de voleibol, atletas de basquete, atletas... E aí, por que eu não incentivo a população dali, tipo o Sirinei, o Mazinho é professor de futsal, mora lá no bairro João Paulo II. Mazinho, vou dar uma ajuda de custo dentro do seu bairro, vou dar todo o material, você vai montar uma escolinha pública aqui. Mas minha visão da política é: fiz algo, pronto. Tirei foto, propaganda política. Vou dar uma... Assim, fico muito chateado quando fala de ginásio. Juazeiro foi realizado aí, feito, acho que uns 20, 26 ginásios. Aí a gente tem o nosso principal ginásio depredado. Quer dizer, faz 26 e a gente não tem um ginásio que possa acontecer um evento a nível estadual. Hoje, os 26 também já estão depredados. Além do principal, os outros 26 também já estão. Como eu falei, a gente tem que plantar aquela sementinha no começo. Se eu coloco, como você está falando, se eu coloco algo num bairro e boto a sociedade para utilizar desde o seu jardim de infância, tenho certeza que eles vão cuidar. Uma criança que vai começar a treinar ali, o pai vai assistir o treino. Se alguém tentar depredar, dizer, faça isso não, meu filho treina aqui, eu preciso desse espaço para poder meu filho utilizar aqui. Então, mas não existe. É uma fiscalização coletiva. Pela utilização do equipamento. Né? Isso. É um empoderamento que a sociedade praticamente não tem de tomar conta. Eu vi um exemplo na Copa do Mundo do Brasil, a educação do japonês. Os japoneses jogaram um jogo no Brasil, não sei se vai recordar, quando acabou o jogo, o próprio saco, eles fizeram de coisa. Cada um leva seu saquinho e recolhe seu lixo. E deixou o estádio limpo. E o povo brasileiro ficaram assim, ó. Uhum. Ficaram assim. Teve gente até que bateu palma e o japonês não sabia o porquê ele estava sendo elogiado. Para eles é natural. Uhum. Então, é educação de berço. Então, a gente tem que mudar isso. Porque vai acabar não só o Rio de Janeiro, o país todo sendo dominado pelas más influências. Pelas más influências, infelizmente. E a gente vê o esporte salvando muito, e eu acho que o caminho é o esporte. A escola e o esporte. Através da escola e o esporte. Mas não sei o que é que o poder público do nosso país, nosso estado e do nosso município pensa no esporte. E já que estamos conversando sobre poder público, Mazinho e ideias, para que o povo possa saber logo as suas próximas ideias, por que não o Mazinho entrar também no campo político para que possa ajudar? Não estou lançando você, mas qual é a sua ideia para o Mazinho e a área política daqui do nosso município? Sidney, eu acho, já me convidaram, até meu bairro já às vezes fez uma enquete lá, quem era ali, quem poderia representar. Eu disse que não aceitava, porque o sistema é muito corrupto, infelizmente, em nosso país. E não adianta eu ir com uma sementinha pequena e eles já têm grãos e grãos já
para jogar na terra e ser fértil eles e minha sementinha. E eu não tenho interesse. Porque eu prefiro fazer meu trabalho de formiguinha, de passo a passo, de formar através de minha escolinha ou dos meus alunos aí das escolas, e mostrar para ele que ser cidadão de bem e ser honesto é falar a verdade, todo mundo vai errar, ser educado e ser humilde. Não desrespeitando, desmerecendo os políticos de nossa cidade, mas os políticos de nossa cidade, principalmente aqueles que dizem que a caminhada dele é no esporte, mas o esporte só é ponga para eles se elegerem. Fazem muito pouco pelo esporte de nossa cidade, num contexto geral. E não ter medo de falar isso. Entendeu? Poderia fazer muito, muito mais pelo esporte. Não tem nem por que ter medo, até porque a gente está verificando, né? Se a gente tem uma depredação enorme do nosso equipamento público esportivo e a gente vê os políticos aí podendo ganhar até espaço político com isso e não sabem utilizar, não tem por que ter medo de falar. E muito mais barato. Exato. E fazer esporte é muito mais barato do que como eles pensam de assistencialismo. Com certeza. Porque você faz com que o cidadão, ele deixe de pensar somente no peixe. Ele vai arranjar o meio de usar a vara de pescar para pescar o peixe. Não tenho dúvida. E falando em peixe, vara de pescar e ter condições financeiras, eu pergunto a você que está nesse meio do esporte aqui. A área privada, iniciativa privada, ela tem dado o apoio necessário para que o esporte possa se manter? Você, enquanto escolinha, tem tido patrocínio, os campeonatos que você administra, as competições, você tem conseguido facilmente os patrocínios dos empresários aqui da região? E eu pergunto isso porque eu tento, na medida do possível, porque nossos recursos financeiros são limitados, mas na medida do possível a gente tem ajudado aqueles esportistas que vêm até aqui, batem a nossa porta e pedem algum tipo de ajuda, ou no campo da informação, ou até mesmo no campo financeiro, para que a gente possa fazer aquela competição prosperar. Você tem verificado esse apoio do empresariado aqui da região? O meu ponto de vista, se for falar para mim, conquistar os meus objetivos através dos meus projetos, para mim facilita um pouco, nem para todos. Eu sei a realidade de muitos e até ajudo muito. Por quê? A escolinha que eu tenho é dentro de uma área nobre, o público que frequenta é um público diferente, e geralmente são empresários, políticos, então eu tenho facilidade. Às vezes eles até se oferecem a ajudar, mas na grande maioria não. Na grande maioria é batendo na porta, é se humilhando, passa horas e horas para ser atendido, para fazer algo que era para o poder público fazer, entendeu? Fica a lacuna que o poder público não realiza, então quem vai fazer? Por quê? Se eu tenho uma escolinha em tal local, se não tiver evento, não tem incentivo ao menino vir. Porque o menino só quer treinar, ele quer treinar e jogar e socializar. Para a grande maioria, a dificuldade é grande. O empresário, ou sendo do ramo ou não, poucos ajudam. Para mim, já é um pouquinho diferente, que minha realidade é outra. Eu trabalho com um pouquinho do pessoal da elite, então já são empresários, já tem eles já ajudam, porque não é nem me ajudar, são patrocínio, se tornam o pai... Ajuda os próprios filhos. Ajuda os próprios filhos, porque os filhos são envolvidos dentro dos eventos. E vale ressaltar que a gente não está querendo que a iniciativa privada tome as decisões da iniciativa do poder público. Não é isso, mas o apoiar eu acho interessante, eu acho necessário. Inclusive, o poder público deveria poder contar com a iniciativa privada para promover mais eventos. Mas como o poder público não faz, às vezes tem uma pessoa como você, às vezes tem uma pessoa como o Zinha, às vezes tem uma pessoa como o Demi Bress que querem promover determinadas competições para levantar o esporte na região, e eu percebo a dificuldade deles em conseguir realmente um patrocínio, não o patrocínio, mas o patrocínio realmente. Ajudar a esses eventos não é que seja uma obrigação, mas deveria ser pelo menos uma coisa feita de coração. E aí algumas pessoas até não querem ajudar, dizendo que era de responsabilidade da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, mas eu percebo que o empresariado, às vezes, eles não querem ajudar, não é nem porque não tem dinheiro, porque muitos deles têm e têm muito dinheiro,
mas não querem ajudar por simplesmente não estarem ligando o fato de que o esporte realmente ajuda a sociedade, ou porque não gostam de esporte, ou coisa que o vale. E eu queria saber de você, se você tem tido essa dificuldade aqui, para saber se o empresariado da região, do Vale de São Francisco, tem apoiado o esporte ou não. Apoia, mas poderia apoiar muito mais, certo? Porque é uma mídia limpa que se está fazendo, é uma mídia, entendeu? Sem incentivar isso. E como você citou o exemplo aí de Ademir, eu até na final do campeonato dei um troféu a Ademir, outra Zeinha, por incentivo, tipo, é outra esfera, são mais velhos, é 50 anos, mas volto indo para isso aí. Tanta gente fala comigo, como eu conheço muita gente e não conhece Demir, tem a visão de Demir, um cara excelente. Por quê? Porque ele incentiva. Ele tem um espaço dele privado. Ele incentiva lá. E quantos aí podia estar de depressão com 50 anos? Quantos podia estar jogado no álcool ou na droga e estão praticando esporte? Às vezes a gente passa, ou estão correndo, porque estão praticando um campeonato de 50 anos que não tinha. E aí um empresário tem uma visão diferente. Então, quantas pessoas Demir não está ajudando? Com certeza. Entendeu? Direta e indiretamente. Inclusive até as próprias crianças que estão lá para ver seus pais jogando bola e incentivando. Isso quando não ajuda diretamente as crianças, como eu já soube que Demir já ofereceu espaço para Bahé. Não, para mim, a preliminar joga geralmente e Bahé joga lá. Teve até uma avaliação agora do Fluminense, que cedeu para Bahé, e nesse final de semana no feriado, e ele cedeu espaço. E com isso, eu converso com algumas pessoas, as pessoas sabem que eu ando lá, falo com o Demir lá, aquele cara é gente boa, de que eu mandei um abraço. Gente ligada ao esporte, ao outro desporto, às vezes não é nem o futebol, como eu me envolvo nessa área de educação física com muita gente de outro desporto, natação, atletismo, handebol. Ele disse, rapaz, aquele Demir Bress faz um trabalho que ninguém faz aqui na região. E eu disse, e ele faz, e ele não gosta nem que divulgue assim o nome dele. Ele faz aquilo aí e poderia servir de exemplo para muitos. Com certeza. E é bom que você diga que a gente não combinou nada de falar de Demir aqui não. É só um exemplo que a gente está utilizando aqui, que Demir é nosso amigo, a gente joga bola, a gente participa de campeonato. E é só um exemplo que Demir também ajuda, sem ninguém estar sabendo. Às vezes ele sai com a galera dando sopa para as pessoas de rua, os moradores de rua. Então, é um coração bom. E é isso que a gente queria que os empresários, de modo geral, aqui entendessem. Nós não vamos levar absolutamente nada no dia em que morrermos. Então, se nós temos alguma coisa a fazer aqui na Terra, que seja para ajudar as outras pessoas. Então, por favor, empresários, não vamos colocar toda a culpa. Tá, o poder público tem culpa? Tem. Mas não vamos botar também essa culpa como um fator que vai nos limitar a ajudar. Porque a gente vai estar ajudando outro cidadão, vai estar ajudando uma criança, um adolescente, um pai de família, a não estar num estado de depressão, como você mesmo mencionou. Quantas e quantas pessoas com 50 anos de idade, sem nenhum tipo de objetivo de vida, estariam aí largados ao alcoolismo, por exemplo. Verdade. E hoje em dia, por conta de uma competição de garotos de mais de 50 anos, estão se treinando, estão cuidando do físico. E isso é importante para que todos nós possamos entender que o empresariado, de modo geral, pode ajudar a toda uma sociedade. Não é só um grupinho de um bairro, não. É uma sociedade de modo geral. Eu gostaria muito de ter dinheiro para ter uma chácara, para poder fazer um campo de futebol para doar para as pessoas. Um dia, quem sabe, se Deus me der a oportunidade de ganhar na loteria ou coisa parecida, farei isso. E tenho certeza que você faria também, mas você é um cara do bem, você é um cara que está ajudando um monte de gente aí. Você não pensa na educação física só para ganhar dinheiro. É o seu sustento? É. Mas eu sei que não pensa só para ganhar dinheiro. Então, em cima disso, eu gostaria que você, já que a gente está chegando no horário aqui, porque o nosso programa também tem um certo limite de tempo para que as pessoas possam voltar aos seus afazeres, eu queria que você desse aqui agora suas considerações finais aqui para o nosso público, principalmente convidando quem você quiser para a sua escolinha, faça o seu comercial, porque você é um cara do mesmo, um cara que merece, faça o que tiver que fazer aí para convencer os empresários a lhe ajudar cada vez mais nos seus projetos, porque no que depender do cartaz da cidade, a gente vai estar dando apoio a você e a todos os outros esportistas que queiram ajudar a sociedade. Então agora é a sua vez. Use nossa câmera aí e fique à vontade. A gente fica feliz pelo convite, certo? Porque tem aquele ditado, né? Só é visto quem é lembrado. Só é lembrado quem é visto. Só é lembrado quem é visto. Então, aqui tem grandes profissionais, não só de futebol, certo?
que não só o poder público, ele não tem uma visão, a parte privada também tem uma visão ampla, porque quando você se forma cidadão de bem, quando você, mais na frente, esse cidadão pode ser um colaborador seu. Então, tem muita gente que tem uma visão fechada, e quando a gente começa a formar uma sociedade saudável, uma sociedade que tenha valores desde a sua base familiar, a gente vai viver melhor, porque vai chegar um momento que a gente vai voltar a ser vai ser um Rio de Janeiro, vai começar a ter carros blindados aqui, você não vai poder abrir nem parar em sinal, porque você vai ser assaltado, porque a gente tem uma mente, a gente pensa numa mente pequena. Busque ajudar o próximo, aquele que está fazendo um campeonato de judô, de xadrez, de alguma coisa. Se você não puder ajudar com a quantia, ajudem, porque aquele que está realizando aquilo ali é para um bem maior da sociedade. Eu vejo muito aí, muitos que não tem nenhuma bola para treinar, mas se reúnem com meninos. Eu faço isso, como eu trabalho, como eu falei, no Elite, todo o meu material, Dedé mesmo, agora ex-jogador, está com a escolinha lá no Residencial São Francisco. Minhas bolas eu cedi, que eu não estou utilizando, cedi para ele, quer dizer, ele já está fazendo um trabalho excelente lá, sem receber nada, tá 2 anos desempregado, e eu fico feliz, um ex-atleta, foi atleta profissional, está desempregado, o que é que ele está se ocupando? Ajudando o próximo. E por quê? Porque você tem um poder aquisitivo melhor, porque você não pode ajudar o próximo. Eu tenho uma escolinha no Yacht Clube, certo? De 7 a 15 anos, participo de competições do Nordeste, já fui campeão Nordeste em Maceió, agora fui campeão da Dani Liga, que jogou Vitória, jogou Bahia, algumas equipes lá da capital, só tinha uma equipe de feira e a gente daqui, o restante da capital. Mas estou aberto à conversa, quem quiser conversar, quem quiser precisar de uma ajuda. Preciso me manter financeiramente, mas também faço algo social para ajudar o próximo. Que se a gente se doar pelo menos uma vez na semana, um dia, para ajudar o próximo, a gente vai fazer um Brasil, uma Bahia e uma Juazeiro melhor. Não tenho dúvida disso. E lhe agradeço muito, porque o que esse cara faz aqui para a cidade, você não tem noção, ajuda muito. É uma pequena célula, e por isso que a gente pede você que nos assiste. Primeiro a gente agradece pela audiência e pede que você continue fazendo o seu próprio juízo de valor e interprete de uma forma positiva o que nós estamos tentando fazer aqui. Queremos cobrar do poder público, sim, a responsabilidade de estar cuidando dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e dos nossos atletas da melhor idade. Mas nós temos também que cobrar do nosso empresariado que ajude ao máximo dentro de suas condições, é claro, para que as coisas possam andar. Nós temos que entender que nós somos responsáveis pelas reações de nossa sociedade. Pratique o bem, que o bem volta para você. E é por isso que, dessa forma, nós vamos encerrando aqui mais um Em Cartaz, agradecendo muito pela sua audiência, a sua paciência, agradecendo muito a Mazinho, o nosso amigo Klebsmar, vai me bater depois do programa aqui, com certeza. E agradecendo a você por estar nos assistindo, pedindo mais uma vez que nos siga, que se inscreva no nosso canal, que ative o sininho para ter as suas notificações em tempo hábil de poder estar conferindo aqui, e curta, compartilhe ao máximo para que a gente possa ter uma relevância um pouco maior, para que a gente possa manter aqui o nosso programa no ar. Agradecendo também aos nossos patrocinadores, e eu sempre digo que nós temos diversas empresas que acreditam no nosso trabalho aqui, também acreditam no esporte, e eu vou começar a pedir aos nossos patrocinadores também que abram um pouco o olho a mais para o esporte aqui na região. Então, dessa forma, a gente vai encerrando mais um Em Cartaz, rogando a Deus que vocês tenham uma semana excepcional e pedindo também para que na quarta-feira que vem estejamos aqui novamente. Muito obrigado e até a próxima. Com saúde não se brinca. Se o problema for urologia, a referência é o Dr. Danilo Brandão, atendendo em Petrolina na Angioclin e em Juazeiro na Sote, e no Centro Médico Dr. Múcio Brandão. Bateu aquela fome? Recanto Pizzaria e Pastelaria, a melhor pizza do Vale, do tamanho da sua fome. Areia Branca Petrolina. Vai viajar? Pense em segurança, sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos.
Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia.